Vamos abrir nossas Bíblias, Lucas capítulo 13. Aqui na nossa igreja nós temos um grupo de oração pelo WhatsApp, e essa semana nós estávamos orando pelo Natan. Natan, um menino de 11 anos, ele primeiro foi internado por Covid, e depois lá no tratamento descobriram que ele estava com dengue hemorrágica, e o Natan não resistiu. Na quinta-feira ele faleceu. E muitas pessoas assim me perguntam: pastor, como que acontece uma criança assim sofrer, morrer? E muitas pessoas ficam sempre essa pergunta atrás, o sofrimento da vida, sobre o mal que nos acontece. Por que Deus permite? Por que essas coisas acontecem? Nessa manhã, Lucas 13 pode nos dar algumas direções para entendermos algumas coisas sobre a vida. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou esta parábola: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto o ano que vem, muito bem, se não, a corte-a. Senhor, meu Deus, meu Pai, diante da vida existem tantos mistérios, Senhor. Diante da vida existem tantas perguntas sem resposta. E eu rogo ao Senhor, ó Deus, que nesta manhã, após a leitura da Tua Palavra, e agora que vamos refletir, Teu Santo Espírito possa nos iluminar o caminho para as nossas vidas, para o nosso viver diário, lidando com a dor, lidando com o sofrimento. Dá-nos esta graça de entendermos ainda mais a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Existe sempre uma visão de que a dor e o sofrimento é uma punição por algo que foi feito. Muitos de nós pensam assim. Tragédias que às vezes ocorrem, eu me lembro quando aconteceu o tsunami na Indonésia, e um pastor pregou num púlpito em rede nacional, na televisão, falando que era porque aquele povo era adorador de imagens. E nesse texto nós estamos vendo justamente sobre isso. Existe um governo tirano de Pilatos, governo do Império Romano. Existe nessa região da Palestina um acordo com Pilatos e Herodes
para que Herodes então governe sobre os judeus. Mas agora Pilatos invade a circunscrição de Herodes. E além de invadir, ele aplica o juízo, a justiça. E a justiça que ele implica fere preceitos religiosos e fere vidas. Então esses judeus aqui estão dizendo que isso aconteceu porque aqueles homens eram galileus. E galileu significava ser não um judeu puro, mas significava ser um judeu misturado. Então existe aqui uma resposta de preconceito, existe aqui uma resposta de racismo, coisas que nós vemos aqui à luz da palavra de Deus, que Jesus está refutando isso. Jesus está refutando toda a nossa ideia de que o sofrimento, a dor, ela é ocasionada simplesmente por um mal que a pessoa praticou em sua vida. Eu já vi ao longo desses meus anos de ministério, muitas pessoas serem acometidas de enfermidades e de doenças difíceis, e que, infelizmente, pessoas foram visitá-las e, ao invés de levar o consolo celestial, levam uma palavra sobrecarregada de julgamento, dizendo: isso é um pecado não confessado, isso foi por causa dos períodos que você viveu no pecado. Eu já ouvi de coisas mais bizarras e absurdas o possível e o impossível. Jesus está aqui. Eles sabem quem cometeu, é um governante, é um tirano, Pilatos. E ele comete não somente o assassinato de 18 pessoas, mas ele comete também um sacrilégio, ele fere a lei religiosa, porque ele faz com que peguem esse sangue e faz com que as outras pessoas bebam esse sangue. Então fere preceitos judaicos, preceitos da lei. Ele ofende a Deus. Ele, além de praticar uma ofensa contra Deus, ele pratica uma ofensa à religião daquele povo, aos judeus, ao templo e ao espaço religioso daquele povo, porque mandou matar dentro do templo. Lugar santo, aonde ele fere, ele mostra: eu tenho mais poder do que o Deus de vocês, porque eu sou capaz de tirar a vida dentro até mesmo do ambiente aonde vocês acham que são protegidos, aonde esse ambiente que vocês chamam de sagrado, eu tenho mais poder do que o Deus de vocês, porque eu posso tirar a vida ali dentro. Nós estamos vendo isso. Um homem que está invadindo um ambiente do sagrado, um homem que está invadindo um ambiente de uma cultura, um ambiente de um acordo que havia entre Pilatos e Herodes. E depois nós vamos ver que essa tensão entre Pilatos e Herodes vai permanecer, e vai permanecer até o julgamento do Senhor Jesus. Aonde Herodes, ele pega, então ele fala assim: olha, eu não vou matar esse homem, então eu vou pegar, já que Pilatos mandou e fez aquele crime, aquele genocídio, e matou as pessoas lá dentro do templo, então eu quero que ele resolva isso. Perceba que a história vai ficando mais clara para nós o que está acontecendo. Herodes então não julga Jesus, ele manda Pilatos julgar Jesus. E aí Jesus vai lá para Pilatos, mas isso é a posteriori que nós vamos estudar isso. Mas é importante a gente mencionar para a gente entender a tensão que está sendo gerada. Por que Pilatos está fazendo isso? Pilatos quer mostrar para este povo que ele tem mais poder do que o Deus deles. O Império Romano é uma manifestação do anticristo. Ele é uma manifestação de pessoas que estão propagando que eles são anticristãos, anti-Deus. Eles não acreditam em Deus e eles querem destruir a fé. E eles querem destruir a fé simplesmente por segurar o poder em suas mãos e querer então dizer: nós temos mais poder do que o próprio Deus de vocês. Eles
estão mostrando o poder pela força, eles estão mostrando o poder, que é um poder que ultrapassa até mesmo a convicção deste povo. É interessante que os próprios irmãos da religião ofendem a fé desses galileus. Esses irmãos galileus, nós não sabemos ao certo o que eles estavam fazendo, nós não sabemos ao certo por que ocorreu, não há registro nos livros da história, há registro aqui no livro de Lucas deste acontecimento, e aqui então nós podemos entender algumas coisas sobre a vida, sobre o sofrimento, sobre a dor, sobre o envolvimento do cristão na política e no poder deste mundo. Aqui o Senhor Jesus, Ele nos mostra algumas realidades aos quais, alguns princípios que nós precisamos aplicar em nossas vidas. E o primeiro princípio que Jesus diz aqui para este povo: nem todo sofrimento ocorre por um próprio erro pessoal. Nem todo sofrimento que atravessamos na vida é de fato porque nós cometemos uma transgressão. É certo que se nós cometermos uma transgressão, nós vamos sofrer penalidades, nós sabemos disso. Se você ultrapassar um semáforo vermelho, você vai sofrer uma penalidade. E se você ultrapassar esse semáforo vermelho e você ainda atropelar uma pessoa que estava em cima da faixa de pedestre, você está ferindo não só uma lei, mas você está ferindo 3 leis agora, leis de trânsito, e também está ferindo uma lei do Código Penal, porque agora você matou. Esse homicídio então vai ser culposo ou vai ser doloso? Então você vai ser julgado por isso, por essa morte. Você foi por culpa que você atropelou a pessoa, porque você furou o semáforo, então você transgrediu a lei, você estava em alta velocidade, você não respeitou o pedestre. Você sabe os preceitos da lei. E se você comete algum tipo de situações que você fere a lei, você sabe que isso é pecado. Mas nós estamos sujeitos a não somente o nosso próprio pecado. Nós precisamos entender aqui, então, que nós estamos sujeitos a um pecado, que eu diria que é um pecado estrutural. As pessoas falam hoje de racismo estrutural. Eu não gosto dessa expressão, racismo estrutural, mas eu gosto de pecado estrutural. Porque a nossa sociedade, ela não é baseada nos princípios de Deus. As pessoas não estão realmente dispostas a seguirem a Deus. Os nossos princípios humanos e de sociedade, infelizmente, elas são para a manutenção de um poder que nós denominamos pátria. E que, por certo destino e por certo propósito, isso é bom, porque nos traz segurança. Mas dentro desse processo de poder, de Estado, existe também muito pecado do Estado. Mas o Estado não é algo etéreo, é algo que nós fazemos parte, nós contribuímos para a manutenção desse Estado, nós escolhemos e elegemos pessoas para compor esse Estado, nós pagamos os nossos impostos para que esse Estado se mantenha de pé. Nós fazemos de várias formas, cumprimos a lei para que esse Estado continue sendo continue se mantendo e sendo mantido, ele possa então oferecer para nós uma pseudo-ideia de bem-estar, de cuidado contra a violência, de cuidado das ruas, de cuidado do lixo urbano, de cuidado de assistência médica, de assistência jurídica, de assistência social, de cuidado também para legitimar os trabalhos que não venham se tornar hoje trabalhos escravos. Nesse período, Jesus também está vivendo num período, só que o período lá que Jesus está vivendo é um período ditatorial, que é diferente do período ao qual nós estamos vivendo. Jesus está vivendo num período onde, de fato, existe um genocida. De fato, existe uma pessoa que está atentando contra a vida das outras pessoas sem nenhum motivo.
totalmente diferente do tempo que nós vivemos. Nós vivemos num Estado democrático. E dentro do Estado democrático nós votamos. E a maioria elege, então, aquele que vai ser o governante. Que também não vai ter todo o poder, porque existe uma Câmara, existe um Senado, existe um Supremo Tribunal. Então é muito complexa essa sociedade. Existe uma realidade de pecado social. E que nós, como igreja, precisamos então estar entendendo sobre esse pecado social. E o que nós fazemos diante desse pecado social? E como nós nos pronunciamos diante desse pecado social? A primeira coisa que Jesus mostra aqui para nós é que nós, muitas vezes, vamos sofrer por causa desse pecado estrutural. Muitas coisas vão acontecer por causa desse pecado estrutural. Muitas coisas acontecem por causa desse pecado estrutural. E se nós nos omitimos no voto, ainda vai piorando cada vez mais esse pecado estrutural. E se nós vamos permitindo ainda mais que governantes corruptos, governantes que roubam, governantes que tentam impor leis que são contrárias ao princípio cristão, nós vamos sofrer penalidades ainda maiores. Se nós permitirmos esse Estado que tem seus pecados estruturais, ainda continuar perpetuando essa ideia de pecadores e de pessoas que vão geralmente contra os nossos próprios preceitos. Aqui Jesus está dizendo o seguinte: vocês não podem resolver esse problema porque vocês estão debaixo de um ditador. Jesus não está aqui querendo promover uma ideia que alguns cristãos hoje em dia estão querendo dizer, uma ideia de que Jesus era revolucionário. Se Jesus fosse revolucionário, agora era o momento. Vamos nos revoltar contra Pilatos e vamos tomar o poder. Mas Jesus não faz isso. Jesus nos mostra claramente que nós, diante da vida, nós sofremos por causa de um pecado que se chama um pecado estrutural. E esse pecado estrutural, ele é oriundo por causa que nós somos homens caídos. E nós que compomos essa sociedade, por mais que nós tentamos criar uma sociedade de justiça e de paz e de bem-estar, se a pessoa não tiver Deus guiando o caminho dela, o pecado será ainda perpetuado e ainda poderá se propagar. É o que nós estamos vendo. Se nós não nos manifestarmos e não soubermos escolher bem os nossos governantes, vão nos impondo leis, vão nos impondo situações que vão nos impedir de trabalhar, que vão nos impedir de propagar a nossa fé, de divulgar a nossa fé. E hoje o que nós temos de liberdade, daqui a alguns anos poderá ser um momento em que nós vamos viver sem ser um país de liberdade, mas um país que vai ser cerceado, como é o caso da China. Na China eles têm uma igreja, mas dentro dessa igreja, eles não podem falar de arrependimento. Dentro dessa igreja, eles não podem falar da salvação pela fé em Cristo Jesus. Eles têm uma igreja. Mas quando eles abrem a igreja, tem 2, 3 fiscais do partido que eles entram para verificar se o pregador vai dizer isso. Se o pregador falar o que está fora do que eles querem que seja dito, esse pregador vai ser preso. E no outro domingo, o Estado coloca um outro pregador para colocar as pessoas ali. O que nós estamos vendo não só na China, estamos vendo também ao outro redor do mundo aí. Nós estamos vendo uma ideia de um pecado que agora quer se tornar legítimo. Um pecado que vai contra a biologia, a regra da vida, o que é homem nasce homem, mulher nasce mulher. E hoje nós estamos vendo o quê? Religiões que estão grupos que estão se abrindo para ter... Primeiro a igreja já se abriu para pastores divorciados. Nós temos aqui na cidade 2 pastores, tem um pastor aqui que já está no 10º casamento. E o povo está lá nessa igreja. A igreja já se abriu, porque os crentes, então, elas querem se acomodar e se amoldar ao pecado. Eles não querem viver pelo princípio que seja maior, o princípio da palavra. Lá na Inglaterra foi consagrado o primeiro pastor trans.
Imagina o que é isso. Eu não sei dizer se ele é pastor, se ele é pastora de uma igreja trans, que já fez a cirurgia, pastor. Como a igreja vai se posicionar e como a igreja tem se posicionado? A nossa época é diferente da época de Jesus. Na época de Jesus existia um regime ditatorial. Agora, na nossa época, nós vamos escolher aqueles que vão nos governar. E esse ano é um ano de eleição, então a gente tem que estar preparado para isso. Desde agora. Para não sermos levados a um engodo. Eu sou um pastor pró-vida, porque a palavra de Deus diz que o filho é uma bendita herança. É uma bendita herança. Eu não sou abortista. E se eu conheço alguma mulher que está pensando em abortar, eu digo para ela, não, você pode ter o seu filho, que eu vou ficar com o seu filho. Eu vou te ajudar em todo o processo e nós vamos acompanhar, e eu quero que você não mate seu filho, porque isso é um assassinato. Você vai eleger um governante que é a favor do aborto? Nós estamos lutando com 2 casas de recuperação. Numa casa nós temos 22 homens, na outra casa nós temos 16 homens, na outra casa nós temos 6 senhores que nós estamos lutando para tirar eles dos vícios, das drogas, do vício do crack, do vício da maconha, do vício da cocaína, do vício da mela. E você vai votar em alguém que defende a liberação das drogas? Pastor, mas a repressão não funciona. Não é repressão, querido irmão. É porque nós vivemos diante de uma sociedade que está desestruturada. E se você cada vez mais vai abrindo para essa sociedade desestruturada, cheia de pecado, as pessoas vão se viciar cada vez mais. E só quem tem alguém dentro da família, que é preso no álcool, preso nas drogas, sabe o sofrimento que é. O nosso momento é um momento diferente. Jesus não disse para pegar nas armas e ir contra Pilatos, mas Jesus está aqui se manifestando que existe de fato um pecado estrutural. E se nós agora, que somos homens e mulheres desse século 22, desse século 21, desse ano de 2022, que vai ter eleição, se nós não abrirmos os nossos olhos para escolhermos pessoas que vão de fato cooperar para a justiça que nós entendemos ser a justiça cristã, nós vamos estar criando um próprio caminho que daqui a alguns anos a igreja vai sofrer, como nesse período de Jesus. Por isso, nós precisamos ter atenção com as nossas escolhas. Existe um pecado estrutural. Como que muda um pecado estrutural, pastor? Com crentes, com cristãos. Como que você faz para mudar uma família que está arrebentada? Primeira coisa que você tem que fazer é evangelizar essas pessoas para que se convertam, porque aí há esperança. Amém, igreja? Aí há esperança. Como você faz quando uma pessoa está presa no mundo das drogas? Ela precisa se converter e ter Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, para que assim ela possa ter uma esperança e uma mudança de vida. É esse o caminho. E é sobre isso que Jesus responde. E aí vem a segunda lição que Jesus responde. Quando você vê a injustiça, quando você vê a dor, quando você vê o mal ao seu lado, você não tem que ficar preocupado com a vida do outro, você tem que ficar preocupado com a sua própria vida. Essa é a pergunta de Jesus, quando ele diz aqui: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros, por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Então a gente tem mania de pegar e acusar. Aconteceu isso por causa disso. Vem um dor, vem um... Não, não é assim não. Eu lhes digo que não. Aí Jesus traz a resposta: mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Querido, toda dor,
todo sofrimento é uma oportunidade de você se voltar para Deus. O único que eu conheço que é capaz de trazer alívio para a alma humana é Jesus Cristo. Você pode até tomar uma medicação para dar uma melhorada. Você pode até fazer uma terapia para dar uma melhorada. Você pode até ter hábitos saudáveis para dar uma melhorada. Mas a cura só há no nome de Jesus. Só há nesse nome. É nesse nome que eu conheço. Ontem eu e a Soraya estávamos em casa e a gente estava sentado, conversando. E a gente estava falando sobre essa questão do Natan. 11 anos, faleceu. Não viveu nada. Não viveu nada. Ele conheceu a piscina porque a minha cunhada pegou um dia e levou ele para casa para conhecer a piscina. Minha cunhada pegou ele e o irmão dele, levou para Caldas Novas e eles puderam fazer o passeio. Quando chegaram, e depois do falecimento, a mãe do Natan ligou e falou assim: olha, eu quero te agradecer, porque os únicos dias felizes do meu filho, você que deu a ele. Eu sei que não tem só um Natan hoje no mundo. Eu sei que não tem hoje só uma criança que está sofrendo. Eu sei que nessa cidade tem muitas e muitas crianças que estão vivendo assim. A minha pergunta e a minha preocupação é quantos outros Natãs que nós vamos ver morrendo? Quantos outros Natãs nós vamos ver que vão passar por essa vida e não vão ter nem, às vezes, o privilégio de tomar um sorvete? Alguns anos atrás, nós recebemos um missionário que trabalha lá em Cuba, e ele virou e falou, eu perguntei para ele, o que o senhor acha que seria mais interessante? Ele virou e falou assim: pastor, compra gelatina. Eu falei assim: por quê? Compra gelatina, pastor. Outra coisa também, pastor, que é muito legal que vocês têm aqui, creme dental. Dá para você entender? Às vezes a gente acha que o nosso sofrimento é o maior sofrimento do mundo. Eu não quero desmerecer o sofrimento de ninguém, mas eu quero talvez te ajudar a mudar um pouco o teu olhar, para você olhar um pouco mais além. Porque hoje a gente vive numa sociedade extremamente individualizada, e nós estamos cada vez mais nos privatizando. A gente saiu para jantar um dia desses, aí eu parei, olhei para a mesa, estávamos nós 4 na mesma mesa, com a minha família, os 4 no celular. Eu peguei os 4 celulares, coloquei em cima da mesa, não, agora nós vamos conversar. Nós vamos conversar uns com os outros. Nós temos que aprender a conversar, nós temos que aprender a conversar e sair um pouquinho das nossas bolhas, e pensar assim, quem que eu vou ajudar? Quem que eu vou ajudar? Quem que eu vou fazer a diferença na vida hoje? Porque se não for esse o Evangelho, eu não entendo outra coisa. Esse é o Evangelho que Jesus está propondo, porque Ele fala desse arrependimento, de você parar de ficar olhando para a vida do outro e tentar achar a resposta do problema do outro, porque existe algum outro tipo de pecado no recôndito da alma nele. Não, existe um pecado estrutural que eu e você estamos cooperando nesse mundo. Isso é o triste de nós. Nós cooperamos para a permanência desse pecado estrutural no mundo. Quando nós não estamos dispostos a ser úteis. E aí é a terceira lição que Jesus dá. Ele fala aqui então dessa figueira. A figueira está lá no meio da vinha, e o dono chega lá e olha para a figueira, e a figueira não tem frutos. A figueira está lá, e ela não produziu nada. O dono da videira diz assim: nossa, ela está aqui, está ocupando o espaço que poderia ser uma árvore frutífera.
E aí essa é a pergunta do texto para mim e para você nesta manhã. A nossa vida vale a pena? Ou a gente está só passando por esse mundo? A nossa vida só vale a pena se a gente marca a vida de alguém. Por isso que ele usa a ideia de uma planta, uma árvore. Porque você chega nessa árvore, você vai lá e pega esse fruto e você pode comer. Então essa árvore, ela precisa ser disponível. Disponível a todos que têm fome, a todos que têm sede. Disponível a todos que precisam de um pouco de alimento. E não vamos nos esquecer que o alimento produz felicidade. A todos que precisam um pouco de felicidade, um pouco de alegria. Essa figueira ali estava seca. E a pergunta para mim é: Carlos, a tua vida está seca ou a tua vida é frutífera? A grande verdade da vida, queridos irmãos, é que enquanto nós não paramos para olhar para dentro de nós, e perceber de fato que o erro está em nós, e que o erro somos nós, e o que a gente precisa fazer, e o que Jesus está desafiando, é justamente esse olhar. Mas Ele está nos levando ainda a um outro olhar ainda, é o olhar dEle por nós. O olhar dEle por nós é um olhar de misericórdia. Olha o que ele diz então o seguinte, que um servo da vinha falou para o Senhor o seguinte: Senhor, não vamos cortar agora, vamos dar uma chance. Eu vou lá e eu vou pegar, eu vou regar, eu vou adubar. Se daqui a um ano não der fruto, o Senhor corta. Jesus é esse homem, amém? É Ele que veio, Ele que levantou a mão lá e falou assim: eu vou. Estava na Assembleia Celestial lá, e Deus olhando e falando: eu estou desgostoso demais, eu dei tudo para esse povo, dei tudo para essa humanidade. Eu dei a comida, eu dei o ar, eu dei o abrigo, eu dei o alimento, eu dei todas as coisas para eles. Eu dei um ambiente para eles viverem, para eles se multiplicarem e serem felizes. Mas eles só viram as costas para mim, eles só pecam, vão destruir de novo. Deus olha para Jesus e fala assim: o que foi, Jesus? Deixa eu descer lá. Eu vou descer lá e vou dar mais uma chance. Deixa eu descer lá. Eu vou levar um adubo novo. Eu vou mostrar um pouco mais do seu amor, um pouco mais da sua graça. Eu vou derramar um pouco mais de água sobre eles. Aí depois de um tempo, se não der fruto, se não der jeito mesmo, aí o Senhor corta e acaba com tudo. Esse é o período que eu e você estamos vivendo. É o período que nós chamamos da graça. Da graça. Da graça de Deus. Jesus desceu e mostrou o amor dele por nós. E mostrou que somos libertos pela cruz do Calvário dele. E ele mostrou para nós que o maior problema deste mundo, querido irmão, não é o Pilatos que está nos governando, não é o Herodes. O maior problema deste mundo somos nós. Sou eu. O maior problema deste mundo sou eu. Porque eu podia estar dando um pouco mais de fruto. Mas aí eu penso, eu tenho o direito de descansar. Eu podia dar um pouco mais de fruto. Mas aí eu penso, não, hoje não. Trabalhei a semana inteira, então hoje não. Vou dar uma descansada aqui, vou cuidar da minha casa hoje. Eu podia dar um pouco mais de fruto. Porque Jesus me deu uma semana tão abençoada. E ontem eu li uma história que é a história que define a minha vida. A primeira vez que eu li essa história, eu tinha 19 anos.
a história de Handel. E Handel, ele é considerado o compositor das músicas celestiais, das músicas dos anjos. E você conhece Aleluia de Handel. Mas a história que está por trás é uma história tão incrível. Handel nasceu numa família protestante, luterana. Ele aprendeu a tocar no órgão da igreja, onde seu pai era pastor. Handel, aos 6 anos de idade, chegou uma pessoa que estava visitando o pai naquela igreja, e esse homem virou e falou assim: seu filho tem talento, vou investir nele, vou pagar o curso para ele. E ele começou a estudar. Aos 16 anos, Handel já tinha composto a sua primeira grande peça, a primeira grande obra para essa igreja. E Handel se especializou em música sacra para as igrejas. Com o passar dos anos, Handel foi ganhando notoriedade. Por volta dos seus 26 para 30 anos, Handel se esqueceu de Deus, se esqueceu de Cristo. Se esqueceu de onde começou. Galgou o sucesso. Mais de 30 para 40 anos, Handel faliu. Perdeu tudo o que tinha. E ele amargou aí, por longos 18 anos, um ostracismo artístico e de todas as outras coisas. E um dia no seu quarto ele orou, e ele se lembrou de Deus. E ele falou assim: Deus, me dá mais uma chance. Me dá mais uma oportunidade. No outro dia que ele fez essa oração, tinha um pastor naquela cidade que era um grande homem solidário, que estava dedicando a sua vida para um hospital que cuidava de crianças. E ele chegou, ele conhecia Handel, das suas canções, e virou e falou assim: Handel, compõe uma música para o Natal, para Páscoa. Aí Handel virou e falou: tá bom, vou compor. Para o coral da nossa igreja, era um coral de 60 vozes, 60 pessoas que participavam para cantar e se preparar, voluntários daquela igreja. Aquele homem então pegou um dinheiro e deu para Handel. E Handel então, ele só era visitado pelos seus credores. Ele entrou para o seu quarto, entrou para a sua cama, para a sua casa. Ele morava com um senhor que ajudava ele, que ajudava com as coisas dele. Passou uma semana, Handel tentando compor e não conseguia compor nada. Chegou, bateu uma pessoa na porta, e quando chegou essa pessoa que bateu na porta, ela virou e falou assim: eu trago uma encomenda para Handel. Handel tratou muito mal essa pessoa, e essa pessoa estava trazendo dentro daquela bagagem de um amigo dele, da juventude, enquanto ele ainda compunha as músicas sacras para as igrejas. Ele mandou alguns textos que Deus estava falando com ele, e ele mandou para Handel, com a expectativa de que Handel pudesse compor algo novo. Essa pasta ficou por 15 dias lá na casa de Handel, e um dia Handel estava lá, não conseguia compor, não acontecia nada. Ele olhou, foi lá, abriu aquelas pastas e começou a ler aqueles rabiscos, aquelas notas, e de repente ele leu que Jesus havia morrido por ele, de que Jesus tinha perdoado, que o sacrifício de Jesus na cruz era para perdão dos nossos pecados, e que Jesus ressuscitou, e que hoje Ele está vivo. Ele reina e reinará para sempre. Essas palavras entraram no coração de Handel, fizeram um efeito poderoso na vida de Handel. Handel entrou para o seu quarto,
despediu a pessoa que trabalhava com ele, porque toda hora levava o almoço, a comida, e ele falava, eu não posso, eu preciso terminar, e depois de 15 dias, aquele homem voltou com um policial, porque pensando que ele iria encontrar Rendel morto, e quando ele estava ali, chegando lá com o policial, ele olhou para Rendel, e falou para Rendel, eu achei que você estaria morto, e Rendel disse para ele, eu morri, mas eu nasci de novo. Enquanto eu estava aqui, um coro de anjos veio e louvou aquele que reina e reinará para sempre. Ele compôs o Messias, o oratório do Messias. Na primeira apresentação, lotou aquela igreja. Foi repetido no outro dia, não tinha como comportar pessoas. Foram 5 noites de apresentação, abriram a 6ª noite, porque estava lotado, porque todos eram contagiados, e todos quando chegavam lá, falavam, nós sentimos a presença, algo extraordinário. Uma companhia o convidou para ir para Londres, e quando chegou em Londres, na primeira noite que foi apresentar o oratório de Handel, o rei George II estava presente. Quando terminou de cantar, o rei George levantou-se e começou a aplaudir. E aí, essa tradição se continua até hoje. Porque num dia, em 1749, rei George II, ao ouvir o oratório de Handel, o Messias, levantou e aplaudiu. E ele disse, eu nunca tive tal experiência na minha vida. Parecia que o céu desceu aqui. Chega na sua casa, ouve Messias, ouve a Aleluia de Handel. Eu tenho certeza que você vai sentir essa presença. Jesus diz para mim e para você, tem uma esperança para a sua vida. Se você é figueira seca, tem uma esperança para a tua vida, a tua esperança é Jesus Cristo. Ele tem essa esperança, Ele tem esse poder de fazer com que a tua vida, de vida seca, de vida sem produção, de vida sem propósito, de vida sem alegria, seja enchida e experimente agora o fruto que vem direto do céu, do fruto que vem daquele que reina e reinará para todo sempre. Fecha os teus olhos, coloca a tua vida diante dele. O único que pode fazer a tua vida diferente é Jesus, porque Ele reina e reinará para todo sempre. Senhor, a Tua presença nos satisfaz. A Tua presença enche as nossas vidas de fé e de esperança. Que o Senhor possa fazer de nós não uma figueira seca, mas uma figueira cheia de frutos. E assim como o Senhor tem feito na vida de tantas e tantas pessoas ao longo da história, que o Senhor possa fazer aqui. E que nós venhamos a produzir e a gerar o fruto que te agrada, o fruto da tua justiça, o fruto do teu reino, o fruto que este mundo precisa e necessita. Que teu Santo Espírito produza em nós o teu fruto, em nome de Jesus. Amém.